Olá, tudo bem? Hoje quero te contar a história do peixinho vermelho. Essa é uma história que você pode chamar seu pai e sua mãe para virem assistir com você, porque é uma lenda egípcia. Essas ilustrações foram uma adaptação de Rita Folker e ela é cheia de significados, essa história do peixinho vermelho. Vamos começar a história do peixinho vermelho que eu conhecia como peixinho dourado, mas não faz diferença aqui a cor do peixinho. O importante é a história, que foi ligeiramente adaptada. Vamos lá, vamos começar essa história. Era uma vez um peixe comilão e preguiçoso que só gostava de mandar e que era o rei do tanque. Eu acho que esse aqui porque ele está com a coroa do rei, tá vendo? Um peixe guloso e dorminhoco que vivia só descansando e que era ministro do rei. Um peixe balofo e sonolento, que vivia só fazendo bolhas e que era ministro do rei também. Não sei qual dos dois é o ministro, não sei qual dos dois é. Bom, são os dois ministros, né? Então não diz aqui, os dois são gordinhos, a gente não sabe qual é o sonolento, qual é o balofo, enfim, vamos continuar nossa história. No lago onde eles viviam, havia também muitos outros peixes de tamanhos diferentes, nadando de lá para cá, de lá e para cá. Olha só, os peixes nadando no laguinho. Era um lago onde eles viviam. Nesse lago havia um peixinho que era o menor de todos, e era o peixinho vermelho. E ele se chamava Vermelhinho. Olha aqui o peixe, o vermelhinho. Sinceramente, não achei muito bonito. Vermelhinho levava uma vida dura. Ninguém se lembrava de deixar comida para ele, nem de dizer oi, nem nada. Por isso, Vermelhinho era pequeno e magrinho, mas ele era um peixe muito especial. Gostava de pensar e de estudar. E tanto ele estudou os peixes, o lago, as correntes de água que passavam por ali, que descobriu que a água do lago vinha de um pequeno canal de pedra e que ela saía do outro lado, por uma grade muito estreita. Hum. Como todo bom pensador, Vermelhinho ficou curioso. Que será que tem do outro lado dessa gradezinha? E Vermelhinho tentou atravessá-la. Olha o danado do Vermelhinho tentando atravessar a grade. Acostumado a viver com pouco, seu corpo era leve e ágil. Apesar de magrinho, não foi fácil. Precisou de muita ginástica. Espreme que espreme, ele até perdeu algumas escamas, porém, com muito esforço, conseguiu passar pelo buraquinho, esse danado do peixinho vermelho. Vermelhinho viu que o pequeno canal de água ia longe. Enquanto nadava, ia conhecendo novas paisagens, até que chegou a um riacho e depois a um rio grande. Encontrou peixes bem diferentes, fez amizade com eles e eles lhe contaram muitas coisas. Você sabe aonde vão dar todos os riachos, todos os rios? No mar. Então é para onde o peixinho vermelho está indo. Conheceu barcos, pontes, pescadores e habitantes das margens do rio. Viu pássaros coloridos, árvores gigantescas e flores lindíssimas. Vermelhinho estava descobrindo um mundo novo, muito mais bonito e interessante que naquele lago aonde ele sempre viveu. Seguiu a viagem rio abaixo até que o rio desembocou no mar. E do mar ele foi para cada vez mais longe da costa e chegou no oceano. E o oceano estava além de tudo que ele já tinha conseguido imaginar. Era cheio de animais diferentes e estranhos, estrelas do mar, corais luminosos. Não tinha ideia dos rios que corria,
ele aproximou-se demais de uma baleia e, glup, ela o engoliu sem sequer perceber. Vermelhinho ficou apavorado com a escuridão, mas lembrou-se de pedir ajuda a Deus, ao Deus dos peixes, e fez uma oração. Sua prece foi ouvida, e a baleia, sem perceber, assim como o tinha engolido, o devolveu para o mar. A partir de então, Vermelhinho ficou mais esperto e atento às surpresas da viagem, e foi em frente. Olha só o que ele encontrou lá embaixo da água, lá dentro do mar. Conheceu um cardume imenso. Um cardume é um conjunto de peixes, né? De peixinhos pequenos como ele, que o levaram para viver num palácio de coral com milhares de amigos, todos pensadores e estudiosos com ele. Ah, então é nesse palácio que ele foi morar. Olha que legal! Um dia, quando contava sua história aos amigos, aprendeu uma coisa muito importante. Sabe, Vermelhinho, disse um dos seus companheiros, somente no mar se vive com total segurança. Quando demora muito para chover, as lagoas, os tanques, os pequenos rios, os lagos podem secar, mas as águas de todos os lugares continuam correndo para o mar, e o mar jamais fica vazio. Vermelhinho ficou então pensando e pensando. Lembrou-se daqueles peixes lá no lago aonde ele tinha saído e ficou com medo do que poderia lhes acontecer se algum dia viesse uma seca muito forte e secasse o laguinho. Com o apoio dos orientadores do Palácio de Coral, Vermelhinho decidiu fazer a longa viagem de volta para avisar os moradores do lago a respeito do perigo que corriam. Depois de nadar bastante, encontrou a foz do rio de onde tinha vindo, lutou com a correnteza, conseguiu chegar ao riacho, ao pequeno canal e finalmente achou a grade que dava acesso ao lago. Engraçado, dessa vez não foi tão difícil passar pelo vão estreito. Olha lá, o peixinho no seu castelo de coral conversando com os orientadores, que o ajudaram a fazer o caminho de volta. O que será que aconteceu quando ele encontrou os seus antigos amigos? Estava contente. Acreditava que sua volta seria uma grande surpresa para todos. Mas Vermelhinho notou que ninguém se mexia. Ele chegou perto de um peixe e disse: Oi, voltei. Ué? E você tinha ido para algum lugar? Poxa, nem notaram a falta do peixinho vermelho. Vermelhinho procurou o rei para lhe contar a sua aventura. Falou a ele e a todos que se aproximaram sobre o imenso universo líquido que havia lá fora. E disse assim: Esse lago é só um pingo de água. Do outro lado da grade existe uma vida totalmente diferente dessa daqui. O peixinho descreveu os barcos, as praias, jardins de algas, peixes interessantes e o palácio de coral. Falou do perigo do lago secar se houvesse uma grande seca. Finalmente, perguntou aos peixes do lago se queriam ir com ele conhecer todas aquelas coisas de perto. E disse assim: se vocês fizessem um regimezinho, nós poderíamos ir morar lá, no Palácio de Coral. Poderíamos trabalhar juntos e aprender muitas coisas. Quando acabou de falar, os peixes caíram na gargalhada. Não existe vida fora desse lago. Deus só criou a gente, disse o rei comilão e preguiçoso. Não existem rios e oceanos, disse o ministro guloso e dorminhoco. Imaginem só,
O lago secar, disse o ministro balofo e sonolento. O rei chegou perto da grade e falou: Você não vê que por aí não passa nem a minha nadadeira? Seu bobalhão, vá embora. Não queremos essas ideias malucas perturbando o sossego do nosso lago. Vermelhinho não teve escolha. Saiu tristonho, mas certo que tinha feito o possível para mostrar a verdade aos outros peixes. Olha, o peixinho vermelho, vermelhinho, conversando com o rei. Olha o tamanho do buraquinho da grade. O peixinho vermelho conseguia passar, mas o rei Balofão não conseguia, não. Como ninguém quis ouvi-lo, ele fez sozinho a grande viagem de volta para o Palácio do Coral, onde vive até hoje, cheio de amigos, trabalhando e estudando. Enquanto isso, no lago, e acabou-se o que era doce. Aqui é uma foto do peixinho vermelho, com seus amigos, lá no oceano, com o cavalo marinho, com as outras coisas. Alguém jogou aqui uma garrafa e acabou-se a história. Gostou? Quem quiser, que conte outra. Você entendeu o significado dessa história? Ela conta pra gente que a gente vive como se estivesse no lago, mas há muita coisa para além dessa vida que às vezes a gente não acredita. Tá bom? Grande abraço, obrigado por ter chegado até aqui e até.